Salmo 92 diz assim, fala sobre o hino de gratidão a Deus. Diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante a noite a tua fidelidade. Com instrumento de 10 cordas e com som de lira e com a solenidade da harpa, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. O verso 12 diz assim: os justos florescerão como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos e serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, e Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Amém? Então que venhamos agora, nesse mesmo espírito de gratidão, a adorar ao Senhor, porque a palavra diz que bom é render graça e cantar louvores ao Altíssimo. Amém? Eu creio que todos aqui têm motivos de sobra para a gente agradecer a Deus. E vamos agradecer agora através do nosso cântico, da nossa adoração a Deus. Então, nesse momento, se renda ao Senhor. Se derrame na presença do Senhor. Abra sua boca, seus lábios e declare a grandeza desse Deus tremendo. Pastorzão, pastor que vai dar continuidade na palavra de Deus. Amém, irmão. Ó, deixaram uma chave nessa primeira cadeira aqui. Você chegar em casa, tá sem a chave? Pega aí. Chegar em casa sem a chave, aí vai. Amém. Vamos lá continuar nosso momento de estudo. E aí, a gente já falou sobre unidade, sobre como Deus considera importante a... Deixa eu abrir logo aqui. Como Deus considera importante a questão da unidade, vimos como Ele instrui isso para a igreja. E aí a gente vai falar agora sobre a unidade como base da família, o que essa unidade pode fazer pela família, o que a falta de união pode causar na família, tá? Então, a família é a primeira instituição que Deus criou. Ela foi fundada por Deus através do primeiro matrimônio, Adão e Eva, o varão e a varoa. Essa foi a comunidade primordial. Primeiro o homem e a mulher andar sobre a terra, e eles entendem que são uma só carne, antes do pecado. Deus tira a mulher do homem para que fique bem entendido e bem fixado, isso nos é reproduzido no texto, de que somos da mesma natureza. Ele não forma a mulher de outro barro e faz outro sopro nas narinas da mulher, para que a ideia de que somos uma só carne permaneça na estrutura do matrimônio. Gênesis então vai trazer isso, capítulo 2, versículo 24 e 25, e porque o homem
e a mulher são uma só carne, eles deixarão seu pai e sua mãe, e vai se apegar à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E eles estavam nus, não tinham vergonha um do outro. O homem e a mulher andavam em comunhão. O problema é que o pecado foi a grande tragédia. Se você for parar para medir todas as grandes tragédias da humanidade, sem dúvida a queda no Éden é a maior de todas. Porque 100% da humanidade morreu espiritualmente naquele dia. E por causa daquela queda, 100% dos homens morrem. Ninguém escapa da morte, a não ser quando Deus leva para si, como Elias e como Enoque. Mas todos morrem. Então, sem dúvida, é a grande tragédia. Tsunami, fichinha. Terremoto, bobagem. Furacão, vendaval. Mas a queda foi a grande tragédia. E por causa disso nós estamos aqui. Por causa disso, por causa da queda, é que hoje precisamos buscar a Deus e buscamos a Deus, porque senão nós estaríamos ainda do Éden, com o Éden expandido por toda a terra, e Deus passeando conosco na viração do dia. Mas o mal entrou no mundo, o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo, e todas as mazelas que vieram daí. Essa ideia do ideal divino no casamento, ela está contida em todo o texto bíblico também. Jesus fala a respeito disso. Lá em Mateus capítulo 19, versículo de 3 a versículo 6, Jesus fala, quando os fariseus querem perguntar para ele sobre o divórcio, e ele diz que não foi assim no princípio, que Deus criou macho e fêmea, e fez deles uma só carne, para que pudessem glorificar a Deus, transmitindo a imagem de Deus ao mundo. As palavras, então, de Jesus mostram a seriedade do casamento e como nós devemos lutar por ele. Lutar com todas as forças, com todo o ânimo, com todo o desejo, porque é muito sério desfazer aquilo que Deus fez. E o próprio Jesus diz, por isso, o que Deus uniu, não faça o quê? Não separe o homem. Então é muito sério, por exemplo, quando alguém se intromete em um casamento e o faz ruir, seja um amante, é muito sério. Traz maldição sobre si. E se aquele casamento se quebra, se forma outro, traz maldição sobre si. É preciso arrependimento, quebrantamento e transformação para que a ira de Deus não se derrame sobre aqueles que pecaram dessa forma, porque Deus uniu e o homem não deve separar. As palavras de Jesus então trazem isso, minha amada acabou de chegar. A unidade matrimonial é tão importante porque ela transmite a imagem de Deus, a imagem da Trindade. E é amplo a quantidade de textos bíblicos que são escritos para falar à família, ao marido e à mulher no matrimônio. O texto de Efésios é um dos mais ricos de ensinamentos para a igreja. E no capítulo 5 de Efésios, ele diz o seguinte: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da igreja, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja,
e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne, dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher. Amém? Faltou um pedacinho. E a mulher respeite o seu marido. Falhou aqui na digitação. O problema, sem dúvida, é que para nós cristãos, nós que frequentamos a igreja, nós que fazemos parte de comunhão, nós às vezes fazemos como os fariseus, dizemos Senhor, Senhor, mas o nosso coração está longe. Com a boca, nós louvamos, mas com o coração, nós somos infiéis. E corrompemos o caminho e andamos errado no caminho. Um texto como esse, que diz o que eu devo fazer e o que minha esposa deve fazer, deveria ser olhado com seriedade por todos nós. Mas o problema é que muitas vezes nós brincamos, quando, por exemplo, diz o texto que o marido é o cabeça da mulher. Aí alguns brincam, o marido é o cabeçudo da mulher. Brincar com a palavra de Deus é coisa séria. Deturpá-la, e há uma advertência a respeito disso no Salmo 1. Os que escarnecedores são aqueles que escarnecem do que é sagrado. Nós precisamos ter muito cuidado quando torcemos a palavra. Por exemplo, quando brincamos, sede santos, ou seja, tem que torcer pelos santos. Precisamos ter cuidado com isso. Precisamos entender que a palavra nos dá a direção do que nós devemos fazer. Ele conecta o homem à mulher, no livro de Efésios, e ele diz que o homem é o cabeça e a mulher logo será o seu corpo. É uma unidade sem o qual um não pode viver. A cabeça não pode viver sem o corpo e o corpo não pode viver sem a cabeça. Nós estamos conectados enquanto vivemos. Esse é o padrão para o qual o Senhor nos chamou. É cabeça e corpo. Sermos uma unidade. Ele diz, e o verso 28 diz, para os maridos amar sua própria mulher, como aos seus próprios corpos. Que ama a sua mulher, ama o seu próprio, ama a si mesmo. Amar a si mesmo é amar o seu próprio corpo, é amar a sua esposa nessa intensidade, amá-la de forma intensa, como eu amo o meu próprio corpo e quero protegê-lo. É preciso então entender que o Senhor tem o propósito de manter famílias unidas. Mas há muitas ameaças à unidade. Há muitas ameaças à unidade, da sua unidade com a sua família, da unidade de pais com filhos, da unidade entre marido e mulher, da unidade na igreja. Há muitas ameaças, há muitos tropeços, há muitas armadilhas que são colocadas diante de nós e que estão muitas vezes em nós mesmos. Quando olhamos para o primeiro casal e vemos que a designação que um dá para o outro muda após a queda, não é mais varoa, agora é Eva, é a mãe dos meus filhos, agora é apenas funcional e não íntimo da conexão de uma só carne. A gente vê a consequência do pecado acontecendo aí. Aqueles que deveriam ser um só, agora têm designações diferentes por suas funções. E quando você é designado simplesmente por sua função, você perde a sua identidade. É preciso então entender
que é preciso lutar contra o pecado. E é o pecado que faz isso. É o pecado que traz esta luta para causar a divisão. Quando nós olhamos os primeiros filhos desse casal, nós vemos esse casal com certeza tendo alguma dificuldade. Era a primeira vez que tinham filhos. Mas há uma dificuldade entre eles, talvez a expectativa de que um deles fosse aquele que pisaria na cabeça da serpente. Não foi, talvez seja o outro, não foi. Então acontece o que aconteceu lá em Gênesis 4, 3, 8, quando Caim mata Abel. Caim quer se vingar de Deus. Como ele não pode alcançar a Deus, ele alcança aquele que foi aprovado por Deus. Essa é a história da nossa vida também nesse mundo. Pelo fato de termos sido salvos, o mundo nos odeia. O mundo quer nos destruir. Não se engane com isso. É importante que entendamos isso. O grande problema do mundo não é o PT. Não é a esquerda, nem a direita. Não é a guerra na Ucrânia. Não é a fome na África. Não é a fome dos Yanomamis. Não é nada disso. Não é o desmatamento da Amazônia. Isso é apenas o efeito colateral. O problema é o pecado. Está enraizado dentro do coração do homem e manifesta o seu DNA em todas as ações humanas. Nos leva a, na família, disputar quem é o maior. Disputar quem tem razão. Disputar quem vai ter o poder. E aí, marido e mulher, nos dias de hoje, entram em guerra, às vezes velada, às vezes declarada. Mas Deus não tem esse propósito para as nossas vidas. Os pecados afetam as famílias de forma profunda. Como eu falei antes, machismo e feminismo são tudo farinha do mesmo saco. O machista e uma feminista são farinhas do mesmo saco. São pecadores que estão distorcidos, não sabem qual é o propósito de Deus para as suas vidas. São apenas mais um na fila do pão que vai caminhar para a destruição, se não se converter e não mudar os seus pensamentos. É importante entendermos isso, porque parece que um é mau e o outro é valoroso e é bom, e às vezes nós estamos bebendo isso dentro das nossas igrejas, de várias formas. E isso vai gerar divisão. Divisão no matrimônio, divisão entre pais e filhos. Vejam, lembre-se que quando andamos contra a vontade de Deus, o próprio Deus trabalha para que a divisão ocorra e destrua os pecadores. Eu não quero ser destruído por Deus. Eu quero fazer o que a vontade dele me manda. O que os mandamentos dele me ordenam e não aquilo que o meu coração quer fazer. Paulo disse que, lá em Romanos 3,23, que todos pecaram. Homens e mulheres contribuíram para o pecado. A culpa não é do homem, a culpa não é só da mulher, não é só a mulher que comeu, mas o homem também comeu, e o homem viu e aceitou e comeu. Então os dois são culpados, embora na hora da prestação de contas diante de Deus, queiram transferir as suas culpas. Foi a mulher que tu me deste, foi a serpente que me enganou, a única que não se defende é a serpente, mas os outros todos. E a cara de pau do homem é transferir a culpa para Deus. Foi a mulher que tu me deste. Miserável. Nós precisamos parar de transferir culpas. No casamento, na união familiar, nós temos a tendência de querer arranjar um culpado para as brigas.
E nós não corremos para dentro de nós reconhecendo os nossos próprios pecados. Quando nós temos amplamente nos dito na sua palavra que todos pecaram. Que todos nós temos culpa no cartório, e se não fosse Cristo ter morrido por nós, por mais que nós fôssemos bons, por mais que nós tivéssemos um casamento bom, criando os filhos sem serem ladrões, sem serem marginais, nós iríamos para o inferno, porque o pecado nos condena ao inferno. E é essa graça maravilhosa do Senhor que nos salvou sem merecermos. Então, Deus quer a unidade para nós e para a família, mas tem muita coisa lutando contra. E muitas vezes não é vindo de fora, é brotando de dentro, do fundo do nosso coração, que ainda não abandonou o velho homem, que ainda está com os pensamentos antigos do velho homem. Quando a gente olha então para a questão da unidade, existem resultados. Toda ação tem uma reação. Até a inércia, a omissão também tem uma reação. Quando você decide não escolher, alguém escolhe por você. Quando você decide não se envolver na escolha de algo, alguém vai escolher. Não adianta, não há escapatória. Você não fica imune às consequências de não escolher. Então é preciso entender que se você não está lutando pela unidade da sua família, mas você também não está lutando pela divisão dela, você está lutando contra a família. Quando você não faz nada em prol, em manter unida a família, você está trabalhando para a desunião dela. E é por isso que o texto nos diz: trabalhem, façam todo esforço para manter o vínculo da paz, a unidade. Se esforce para se manter unido, porque naturalmente você será desunido por causa do pecado que brota no seu coração. É preciso se esforçar para manter o casamento. Não adianta ficar calado, em silêncio, ou não quero confusão, porque a confusão virá de qualquer jeito. É preciso conversar, se comunicar e resolver as questões, porque senão elas não vão embora. É o elefante na sala. Você finge que ele não está lá, mas ele vai continuar lá. Um lar sem união, sem a união que vem de Deus, está fadado ao fracasso. Jesus declara lá em Marcos capítulo 3, versículo 25, que uma casa que está dividida contra si mesma não pode subsistir. Em Lucas 11, 17, ele diz que todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesmo cairá. A mesma ideia é registrada em Mateus 12, 25, ou seja, Jesus falou a respeito. Jesus está indicando que eu e você temos que lutar pela nossa família. Quando você cansar de lutar pela sua família, peça força a Deus e continue lutando pela unidade da sua família, porque o Senhor nos declara que nele nós somos o que, queridos? Mais do que vencedores. E não há luta que seja perdida se aquele que luta estiver lutando as lutas do Senhor, segundo a vontade de Deus, segundo os mandamentos do Senhor, segundo a prática dele. Não é você que muda o outro, é Deus quem muda. E é Deus quem muda você. Você só precisa se despir do velho homem e deixe que Deus renova o seu coração. Existem vários motivos pelo qual a unidade das famílias são quebradas, mas todos os motivos provêm de uma única raiz: a desobediência a Deus. A união
A desunião familiar é realidade de muitos lares, inclusive de lares que declaram servir a Deus. Lares que dizem, nós vamos à igreja e vamos servir ao Senhor, mas vêm quebrados em sua unidade, porque estão em disputa, porque estão em mágoa, não conseguiram perdoar, não conseguiram suportar, não conseguiram amar o suficiente a ponto de manter-se unidos. Vêm quebrados. Queridos, onde há brecha, o mal entra e traz ruína. Divisão familiar afeta todos da família. E todos os tipos de família. Famílias ricas e famílias pobres. Famílias crédulas e famílias incrédulas. Famílias indoutas ou famílias cultas. Numerosas ou não. A divisão, a falta de união, o pecado, a desobediência a Deus afeta a todos de forma geral e traz morte para todos. Os princípios, os motivos de divisão entre irmãos, entre pais e filhos, entre marido e esposa, são os ressentimentos, orgulhos, a incapacidade de perdoar os erros cometidos por seus membros, o ressentimento que fica sendo alimentado, a raiz de amargura que fica sendo regada e brota e produz mais amargura ainda, porque o coração não aceitou ser transformado para perdoar como Jesus nos perdoou. E aí a unidade vai embora, se quebra. Assim, pecado sobre pecado, ressentimento sobre ressentimento, amargura sobre amargura, palavras sobre palavras, o mal se estabelece na família e traz desunião e destruição para aquela casa. Enquanto Jesus nos diz, amemo-nos uns aos outros, assim como eu vos amei, muitas famílias estão odiando umas às outras e trocando ódio entre si. Casas assim estão fadadas ao fracasso. O amor ao próximo é declarado pelo Senhor, é exigido por Ele. É uma ordenança divina, qualquer que seja a pessoa, inclusive sua esposa, inclusive seu marido, inclusive o filho, inclusive a sogra, inclusive o sogro, deve ser amado. Como Cristo amou a igreja, deve ser amado de forma incondicional. Ele nos chama para isso. O lar foi constituído por Deus para apresentar o amor ao próximo, para nos treinar, para viver em sociedade, para glorificar a Deus. Nós precisamos estar revestidos de amor, mas um lar dividido não há como se revestir de amor. Tudo que brota é amargura, dor, ódio, sofrimento, rancor, mágoa, ressentimento. A palavra nos chama a amadurecermos na presença de Deus, ouvindo o que o Senhor nos chama para ser. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz que o papel da igreja é edificar o corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Você não está aqui para continuar medíocre como cristão. Você está aqui para cada vez mais ser parecido com Cristo. Esse é o propósito da igreja. Então nós precisamos entender que se eu permaneço medíocre no meu casamento, como é que eu serei um bom cristão e uma boa imagem de Cristo ao mundo? Por isso eu preciso, se meu casamento está desunido, se a minha família está desunida, preciso botar o joelho no chão, orar, chorar, me arrepender dos meus maus caminhos, clamar a Deus, e Ele traz cura, traz a transformação. Ouvir a palavra e praticar aquilo que Ele diz é o remédio para a vitória.
é a chave da vitória nas famílias. E a gente precisa entender isso. Jesus adverte lá em Mateus capítulo 16, versículo 26, sobre aqueles que deixavam de lado tudo que é importante de fato em prol do desejo de ter tudo. Ele diz: pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que dará o homem em recompensa à sua alma? O que adianta o homem ganhar muito dinheiro, ser muito famoso e perder sua família? Perder os seus filhos? O que adianta? É preciso então entender que nós estamos numa luta pela unidade. E nós precisamos trabalhar por isso. Nos conflitos, e é lógico que virão conflitos na família, é preciso lembrar do que Tiago diz, lá no capítulo 1, versículo 19, versículo 20. Ele diz: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Saiba, quando as coisas dão errado e você se ira e quer fazer justiça, tudo o que acontece é que a justiça de Deus não acontece. A justiça de Deus não se manifesta quando nós estamos irados e queremos realizar justiça. Só Deus é o justo juiz e a gente tem que confiar que Ele trará o juízo e trará a justiça à nossa causa. Então, na família, quando há injustiças entre marido e mulher, entre mulher e marido, entre pais e filhos, entre filhos e pais, devemos confiar que Deus julgará a nossa causa e que não é a nossa força, não é a nossa gritaria, não é a pancadaria, não é a capacidade de oprimir e suprimir direitos que trará a justiça divina. Ela só produzirá ainda mais injustiça e pecado. Paulo, falando a Timóteo, na segunda carta dele, capítulo 2, versículo 24 e 26, diz alguma coisa que se encaixa muito bem para a vida cristã, para a família cristã. Ele diz o seguinte: aos servos do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, inclusive para com a esposa e o marido, para com os filhos, apto para ensinar, sofredor. Não dava para ter tirado essa palavrinha, não? Instruir com mansidão os que resistem, para até ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para que conheçam a verdade. Você vai ser manso, tranquilo e vai ensinar com instrução, instruindo com mansidão, esperando que Deus faça a obra de levar o teimoso, a teimosa, para o arrependimento e para a transformação. É preciso então entender isso. E a Bíblia nos apresenta uma coleção de histórias que são exemplos de famílias que deram certo e outras famílias que deram muito errado. Existem alguns campeões disso. Jacó arranja só 4 mulheres. Só isso. E filho com as 4 mulheres. E vai ter os problemas a ponto de um filho ser vendido como escravo para o Egito e ele acreditar que o menino está morto. Vejam a qualidade dessa família. Nós vemos o rei Davi, um herói da fé. Foi um péssimo pai. A família de Davi teve estupro, incesto, trama de assassinato.
O filho Absalão tentou tomar o trono do pai. Teve relações com as concubinas do pai à vista de todos no palácio real, para que todo Israel visse. Vejam a desgraça que se abateu sobre a família de Davi. É preciso entender que, às vezes, mesmo homens de Deus vão tropeçar e eles precisam se arrepender dos seus pecados. Precisam amargamente chorar por tudo que fizeram, por tudo que deixaram de fazer e pelas consequências que o pecado nos traz. É muito sério. Não há como negar, queridos, que a família onde se aloja o pecado de forma sistemática, a desunião reina como consequência. Como fruto dos pecados de seus integrantes, onde a mentira, a injustiça, o abuso, a falta de atenção vão fazer as suas consequências na família. A Bíblia está repleta de situações assim. O que nós precisamos entender é que se a nossa casa, e o texto nos lembra isso em Lucas capítulo 11, 17, Jesus nos lembra isso, que se o nosso reino, nossa casa, estiver dividido contra si mesmo, vai ser assolada, vai ser dividida e vai cair. Por isso, queridos, se sua família está com divisão, clame ao Senhor, ore ao Senhor, se arrependa dos seus pecados, peça para Deus, como diz o Salmo 132, Senhor, Salmo 139, sonda o meu coração, vê se há algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno, me ajuda a acertar com a minha família, perdoe e ame, suporte com toda a longanimidade, com toda a mansidão. E aí a gente precisa lembrar o seguinte, Paulo diz a Timóteo, lá no 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, o seguinte, mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Por isso, as famílias dos pastores são tão atacadas. Porque quando o pastor cuida mal da sua casa, ele não glorifica a Deus e o mundo vê. E aí ele se torna pior do que o infiel. Eu lembro quando eu estava no seminário, um pastor, que era o nosso professor, disse o seguinte, que em primeiro lugar era a igreja e depois a família. Eu discordei terminantemente. Meu primeiro ministério é minha família. A minha prioridade é a minha família. A igreja é do Senhor e é Ele quem me capacita a cuidar dela. Se eu cuidar da minha família se eu cuidar da igreja e entregar a minha família para Deus, eu estou invertendo os papéis, eu estou querendo ser Deus. Estou querendo que Deus seja o marido da minha esposa, seja pai dos meus filhos. Eu fui chamado para ser esposo da Ana Cristina e pai do Lucas e do Nicolas, e serei até que o Senhor me levar. E aí a igreja será cuidada pelo Senhor e eu serei apenas um instrumento da vontade dEle, para a glória dEle. Por isso, o seu ministério não está acima da sua família. Primeiro, os seus que precisam de você. E aí Deus dará força para fazer aquilo que é preciso fazer no ministério. Porque se você não cuida dos seus, é pior do que os ímpios. Para a gente entender mais um pouco, agora eu quero trabalhar um pouquinho sobre o lar com a unidade que vem de Deus. Vejam,
É Deus quem vai dar. É Deus que soprou em você o fôlego de vida. Então toda a força vem de Deus. Quando Paulo está escrevendo lá no finalzinho de Efésios, que vai falar da armadura de Deus, ele diz: quanto ao mais, irmãos, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sabe por quê? Porque antes ele tinha dito: abandonem, deixem, parem de fazer, ajam de forma correta, amem suas esposas, respeitem os vossos maridos, cuidem dos seus filhos com obediência, na disciplina do Senhor, servos, servas. Ele fala coisas que cansam, porque cansa amar. Cansa, gente. Demonstrar amor cansa. Não é verdade? Ter paciência cansa. Aturar gente difícil cansa. E em determinado momento você vai se sentir desanimado e vai querer dizer: quer saber de uma coisa? Não estou nem mais aí. Chuta o balde e vai-se embora. É nesse momento que o Senhor diz: se fortaleçam em mim, porque se você fizer isso na sua força, você vai sucumbir. Mas se fizer na força do Senhor, aí é outra história. Porque a força vem de Deus e ela é infinita para aqueles que esperam nele. Então veja, unidade vem de Deus. Então devemos estar ligados como um cordão umbilical em Deus e esperando toda a força. E nós vamos fazer o que somos chamados para fazer: desenvolver. Mas a força vem de Deus. E a nossa família, a força para cuidar da nossa família vem de Deus. E é dada a você essa responsabilidade. Jesus diz aos discípulos, lá no capítulo 15, versículo 4 até o versículo 7, ele diz: estai em mim e eu em vós, como a vara em si mesmo não pode dar frutos, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara e secará. E colhem e lançam no fogo, e arde. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Essa é a chave da oração que é atendida. As palavras de Deus em mim e eu dependente dele. E aí eu só vou pedir o que Deus me diz para pedir. Eu não vou pedir coisas desnecessárias para a minha vida. Eu vou pedir o que a palavra me ensina a pedir. Eu gosto de fazer esse exemplo para ficar muito claro. Não sei se eu já fiz alguma vez aqui. A vontade de Deus não muda. Ela é imutável. Se a vontade de Deus for daqui para frente, não adianta você orar para cá. Não vai acontecer. Deus não muda a vontade dele. Pode orar à vontade, pode botar o joelho no chão, pode ficar no caroço de milho, pode jogar cinza na cabeça, passar a noite toda, um ano orando. Se você está orando na direção errada, não vai acontecer. Mas quando a palavra de Deus entra em você, a tua vontade começa a mudar. E aí você chega ao ponto em que a tua vontade se alinhou perfeitamente à vontade de Deus. E aí, queridinhos, o que vai acontecer? Você ora e acontece, porque está de acordo com a vontade de Deus. Não adianta orar para cá, se a vontade de Deus é essa. Deus não muda os seus planos, porque os seus planos são mais altos do que os nossos planos. A sua vontade é melhor do que a nossa vontade. Então, para a nossa família, às vezes estamos orando por coisas que não é da vontade de Deus,
E nós precisamos orar e, Senhor, muda o meu coração, tira o coração de pedra, bota um coração de carne, faz com que eu ouça a tua voz e entenda a tua vontade, e assim Deus vai atender as orações que foram feitas. É a chave da oração a ser respondida. Valores como fidelidade, disciplina, amor e perdão são poderosos até em famílias incrédulas. Mas eles fazem toda a diferença quando, além do amor, da fidelidade, da verdade, da disciplina, o Espírito Santo estiver em nossa casa. Aí faz toda a diferença. Aqueles que estão quebrantados diante do Senhor ouvirão a sua voz e serão transformados dia após dia de glória em glória. Estão nascidos pelo novo nascimento, João 3, de 3 a 6. Nascidos de Deus e agora vão aonde o Senhor quer. São transformados como o vento é maleável, são moldados pelo Senhor. E aí a família ganha unidade. As divisões virão, mas são curadas por causa do quebrantamento e da obediência de cada um diante do Senhor, que ora e diz: Senhor, mas seja feita a tua vontade. Quando a gente entende isso, quando a gente percebe que Deus é que transforma, a gente começa a receber de Deus a unidade que vem do Espírito pelo vínculo da paz. Nós lutamos, perseveramos, mas é o Senhor que nos dá a vitória. É Ele que está com um braço forte ao nosso favor e nos dá a direção para vencer, e a gente deve esperar nisso. Pois é Ele, o Deus Todo-Poderoso, Ele é o general de guerra, Ele é o nosso castelo forte, Ele é o nosso socorro bem presente na tribulação, é Ele quem faz, Ele é o nosso pastor e nada teremos falta. Pedir perdão e perdoar vem de Deus. Fidelidade vem de Deus. Disciplina vem de Deus. Amor vem de Deus. E isso é poderoso para transformar as nossas vidas. Quando Paulo escreve aos Efésios, lá no capítulo 5, ele faz uma série de advertências e mandamentos que vêm do Senhor. E ele diz assim, alguns desses pontos são: sejam imitadores de Deus como filhos amados. E aí o problema é que tem muita família cristã que está imitando mais o diabo do que Deus. E quem imita o diabo, meu filho, vai apanhar muito na vida. Estou sabendo, meu bem. O Senhor já está me sinalizando ali a hora. Andem com amor como Cristo amou e se entregou pelos pecadores. Considerem como sacrifício por sua família, todo sacrifício feito por sua família como oferta agradável ao Senhor. Abandonem as imoralidades e a impureza sexual. Abandonem a cobiça. Não sejam obscenos, não tenham conversas tolas e gracejos imorais. Todas as conversas conduzam, na verdade, a ações de graças. Não sejam enganosos, enganando com palavras tolas. Sejam luminosos e praticantes da justiça e da verdade e da bondade. O Senhor nos chama para ser semelhante a Cristo. E com certeza, muitas das coisas que nós fazemos em nossa casa, em nossa família, Jesus não faria. E aí nós estamos deixando brechas para a destruição dela. É preciso haver arrependimento. Nós temos cada um os nossos papéis. Os maridos devem amar suas mulheres como Cristo amou a igreja. As esposas devem respeitar os seus maridos, sujeitar-se a ele. Os filhos devem ser obedientes aos pais no Senhor, porque isso é justo. Os pais devem criar os filhos sem levá-los sem necessidade à ira, criá-los na disciplina da palavra de Deus, admoestá-los, exortá-los
de acordo com o que o Senhor nos ensina. Queridos, a casa firmada na rocha vence as batalhas. Jesus diz isso. Se você ouve a minha voz, ouve as minhas palavras e não pratica, você é um homem tolo que constrói sua casa na areia. Mas se você constrói sua casa na rocha, é porque você está ouvindo e praticando aquilo que ouviu. Que nós sejamos construtores sábios, que ouçamos o Senhor e pratiquemos aquilo que o Senhor nos ensina, para a glória dele. Amém? Você quer ficar de pé para nós orarmos, concluindo essa noite? Eu já falei, o Edivaldo tem o estudo para vocês, tem muito mais coisa, vocês vão poder ler, escrever, anotar aquilo que vocês concordam, aquilo que vocês perceberam, aquilo que o Senhor falou no seu coração. Use isso para tratamento, use isso para a transformação da sua casa. Amém? Pai amado, no nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por essa noite, te agradecemos por essas palavras, pelo que o Senhor nos trouxe, nos ensinou até aqui. Perdoa os nossos pecados, perdoa quando nós deixamos o diabo cirandar em nossas vidas e andamos no caminho deles, no caminho dos pecadores, quando tomamos conselhos com os ímpios. Senhor, tem misericórdia de nós, nos ajuda a sermos fiéis e cumpre a tua palavra, para que em nós o teu nome seja glorificado. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe, queridos. Graça do Senhor esteja sobre todos.